Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz e uma santa Páscoa. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de me dirigir principalmente aos meus irmãos e irmãs da Ordem Franciscana, mas a você também, meu irmão e minha irmã, que tem admiração, que tem devoção pelo pobrezinho de Assis. Por quê? Nós estamos na oitava da Páscoa e é uma sexta-feira e uma sexta-feira luminosa, porque embora seja um dia de busca de penitência, de conversão, nesse tempo especial da Páscoa, nós nos lembramos de que para que a gente faz toda uma preparação da Quaresma, toda uma caminhada penitencial em vista da vitória da vida sobre a morte, né, do amor sobre as forças da violência, da maldade, né? É por isso. Então, hoje, gostaria de trazer para vocês uma página da primeira vida de Celano. Frei Tomás de Celano foi um frade que, a pedido do Papa, ele escreveu a primeira vida de São Francisco, depois escreveu a segunda, o Tratado dos Milagres, enfim, um homem de grande inteligência, de uma grande sensibilidade, um poeta, e ele escreveu, a partir das pesquisas que ele fez, do que ele conhecia pessoalmente, né, ele escreveu a vida de São Francisco. Vou deixar para você o link de acesso ao texto das chamadas fontes franciscanas e clarianas, para que você possa ter uma introdução, porque você possa compreender, caso você não tenha acesso a esse tipo de reflexão, porque não só a devoção e tudo, né, as orações, mas sobretudo é importante que a gente conheça, a partir do ambiente próprio da Idade Média, daquela espiritualidade, que Francisco tem algo assim de inédito. A maneira dele viver realmente foi a gente poderia dizer que foi um dom para toda a igreja. Mas vamos caminhar, né? Então é o seguinte, a proposta de hoje é ler um trecho, né, o número 107, aí eu quando você abre o link, né, você tem acesso ao texto todo. Só que, como é um texto muito grande, você vai perceber que ele é dividido, depois que você lê a introdução, embaixo, no artigo, né, embaixo você tem capítulo por capítulo. E quando você cita, vamos dizer, quando você clica no número, no caso é o número 107, você lê do número 1 ao 7 o que eu vou ler agora, comentar e tudo. O que é importante? Eu gostaria principalmente dos meus irmãos que fazem parte da caminhada franciscana, né, como professo, né, sendo frade, freira e, sobretudo, os irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular. Participe, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado duas questões para que a gente possa conversar. Gostaria, porque quando você dá a sua opinião, a sua experiência, isso ajuda a enriquecer essa nossa comunidade, essa nossa fraternidade virtual, e vocês sabem que a plataforma, quando tem esse chamado engajamento, isso aí ajuda a que chegue a mais pessoas. Mas vamos lá, o texto, Frei Tomás diz o seguinte, nesse meio tempo, ele estava falando da doença de Francisco, dos seus últimos dias já, e como ele exortava os irmãos, ele chamava a atenção para um aspecto ou outro, e ia deixando como que o seu testamento, ia falando, abrindo o seu coração para os seus irmãos. E aí os ensinamentos que ele deixou realmente foram fantásticos, e aqui a gente tem algo a esse respeito. Nesse meio tempo, agravando-se a enfermidade, todo o vigor do seu corpo se enfraqueceu, e destituído de todas as forças, não podia mover-se de modo algum. E como tivesse sido interrogado por um irmão sobre o que preferia, a saber, suportar esta persistente e tão longa enfermidade, ou padecer algum martírio violento pelo carrasco, ele respondeu. É um texto que na vida franciscana nós conhecemos bastante, mas seria importante a gente acompanhar, porque olha o que Francisco diz respondendo a esse frade. Filho, para mim, a melhor coisa, a mais agradável e desejável, sempre constituiu em fazer o que o Senhor mais desejar de mim e em mim. A única coisa que desejo é estar sempre de acordo e obedecendo à sua vontade em tudo e por tudo. Para mim, no entanto, suportar esta doença, mesmo que seja por mais 3 dias, seria mais doloroso do que qualquer martírio. Não estou falando de recompensa por merecimento, mas apenas do sofrimento que
que a doença traz consigo. Então depois a gente faz algum comentário, mas só por hora, vejam, é um homem que está deitado numa cama, praticamente cego, tinha passado por aquele tratamento de saúde dolorosíssimo. Enfim, um homem que estava ali, quase que destruído de dores, o seu corpo realmente enfraquecido. Então é por isso que Francisco chega a dizer, olha, se fosse para escolher, então ele suportar essa doença, se fosse para dizer, porque se fosse mais 3 dias, olha, isso seria mais doloroso que qualquer martírio. Ele é o que ele está falando. Mas vejam, o beato Tomás de Celano diz o seguinte: 2 vezes mártir era ele que suportava de boa vontade, risonho e alegre, o que para os outros era duro e insuportável só de ver. De fato, não tinha sobrado nele membro algum sem excessiva dor. Já tinha perdido o calor natural e se aproximava cada vez mais da morte. Espantavam-se os médicos e admiravam-se os frades de que seu espírito pudesse viver em um corpo já tão morto, pois a carne já se tinha consumido e só a pele aderia ainda aos ossos. Só a pele aderia ainda aos ossos. Então, meu irmão, minha irmã, gostaria de chamar a atenção para um aspecto. A biografia, como nós entendemos hoje, não é certamente o texto que nós estamos ouvindo, né? Nós estamos ouvindo uma hagiografia. É um estilo próprio da Idade Média, em que, propriamente, os dados que nós temos hoje, o dia que nasceu, as circunstâncias, tudo aquilo, da morte também. Hoje a gente dá atenção a minúcias. Naquela época, e Tomás de Celano se aproveita, pega esse estilo, ele quer contar a vida de São Francisco como um exemplo de edificação. Ele faz uma coleta de vários relatos e tudo, e constrói um texto que a gente poderia chamar de edificante. É uma palavra que eu gosto de usar, porque é um texto que nos edifica. E a gente poderia dizer também que nos cutuca a consciência. Puxa, mas como conseguiu? Será que esse homem realmente estava normal? Entre aspas, o normal que a gente pensa, né? Não, quer dizer, era um homem profundamente entregue a Deus. Então eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, e se você tiver a generosidade de acompanhar o próximo vídeo, porque esse vai ser, não pode se estender muito, mas é o seguinte, eu gostaria de, num próximo vídeo, trazer particularidades, mas analisando um pouco algumas ideias, algumas coisas que transparecem aqui no texto, a gente poderia dizer o seguinte, olha, em primeiro lugar, fica muito claro, não só nesse texto, o que vem antes, mas aqui, já nesse texto, a gente percebe um sofrimento que é extremo, sofrimento físico, né, avassalador, foi destruindo o corpo de Francisco. Então a gente percebe que, quando fala aqui, essa última frase, que foi consumindo tudo, até os ossos, a pele, praticamente, né, quer dizer, é uma situação de extrema dor, extremo sofrimento, né, de agonia mesmo. Quem já acompanhou o caso de irmãos e irmãs doentes, que foram se consumindo em vida, sabe, né, do que eu estou falando. E realmente é uma possibilidade. O corpo ir se desvanecendo, enfim, a gente sabe que é terrível, né? Depois, no meio desse sofrimento todo, a prioridade que Francisco deu à vontade divina. Uma coisa para nós é rezar como Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade. Outra coisa é tornar essa vontade como que a sua própria vontade. A minha vontade é fazer a vontade de Deus, que ela se realize plena, completamente, totalmente em mim. Então essa espécie de, a gente poderia dizer, né, obediência, que é incondicional, a gente chama, né, e na espiritualidade é o quê? É a entrega total, né? Depois, a intensidade dessa doença, ao mesmo tempo que a gente percebe que realmente foi grande, né, a gente poderia dizer assim que insuportável, é uma dor, né, uma doença que chega a superar o próprio martírio. Então a gente, essa comparação, quando Francisco responde ao frade, o Francisco próprio diz isso, né, suportar essa doença, ainda que seja por mais 3 dias, seria mais doloroso do que qualquer martírio. Então a gente percebe que não era um homem que estava fazendo drama, não, né? Realmente a gente sabe que ele não está falando também propriamente de mérito pessoal,
Ele não está falando disso, né, de merecimento espiritual, não, ele não está falando disso. Né? Ele está falando da sensação, aquela dor tremenda. Né? E depois, quando é dito, né, quando o Frei Tomás fala, olha, ele estava sendo 2 vezes mártir. Por que isso? E não bastava propriamente aquele sofrimento, mas aquilo que normalmente se encontra nos mártires, todos os mártires, que é uma alegria, uma exultação, um louvor a Deus pela entrega da própria vida. Então, aquele sofrimento, mas junto ao sofrimento, o louvor a Deus. Não à toa, nós sabemos, o ano passado nós celebramos isso, né? O cântico das criaturas. Como é que um homem que estava já cego, com tanto sofrimento, podia louvar a Deus, né? Pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pela a Mãe Terra, enfim, por todas as criaturas. Pois é. Depois, essa separação e, ao mesmo tempo, união entre corpo e espírito. Essa unidade, porque normalmente se separa. Não, em Francisco era uma unidade. Francisco louvava a Deus, o servia plenamente no seu corpo e no seu espírito, naquilo que havia de mais íntimo no seu ser. Então, é claro que aí a gente percebe uma primazia do espírito, assim como a gente poderia fazer uma analogia, né? É verdade que a nossa vontade tem que ser mais forte do que as forças do nosso corpo. Só um exemplo. Vamos supor, eu não estou com vontade de me levantar e caminhar, mas se eu percebo que vai cair algo aqui, eu saio correndo. Não é assim? Por mais doente que esteja, a pessoa quer fazer. Por quê? Há a vontade de preservar a própria vida, enfim, alguns valores. Bom, mas não vamos descer a pormenor com relação a isso. O que a gente poderia dizer, então, concluindo, é que Francisco está num estado de sofrimento que a gente poderia dizer, nem imaginar, né? Um sofrimento físico que eu não conseguiria me ver numa situação dessa, não sei você, meu irmão ou minha irmã. Né? E depois que, nessa dor, nesse sofrimento, Francisco faz a oblação, a entrega total do seu ser. Isso realmente é para nós um grande exemplo para todos nós, para cada um de nós. Então, peço que você, meu irmão e minha irmã, fique firme, leia esse texto, ele estará aqui. Então, dê um certo valor a isso. Na próxima sexta-feira, nós vamos retomar algumas ideias, 5 ideias principais, mas que vão nos ajudar a vivenciar mais profundamente a espiritualidade franciscana. Fraterno abraço, paz, né? Santa paz. E essa Páscoa que nós estamos celebrando, só dizendo mais isso, tá? Sem querer abusar da sua paciência, da sua generosidade. Essa Páscoa exige de nós que a gente dê passos mais decididos no seguimento de Jesus. Se nós pudermos fazê-lo, seguindo o modelo, o exemplo de Francisco, que graça, hein? Que graça imensa. Paz e bem, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.